Audiobook, Evidências da Minha Fé, uma história de fé e amor a Deus. Um testemunho de fé, obediência, perseverança, sabedoria e confiança no Deus do impossível, que vai impactar a sua vida. Evidências da Minha Fé, Irmã Normânia Câmara de Araújo, que a sua vida seja impactada e sua fé fortalecida através do testemunho narrado desta obra. Com carinho, Jesus te ama, e eu também. Capítulo 12. Deus muda leis e regras para nos abençoar. A situação financeira estava tão enrolada, que já não sabíamos mais o que fazer. Perguntei então, à chefe da seção na CIA telefônica, se eles estavam fazendo acordo, e a resposta foi: está fechada esta área da empresa. Desanimada, querendo correr, sumir, liguei para uma jovem irmã, que tinha o dom de visão, e pedi que orasse por mim. Ao orar, ela disse ter visto uma cartolina rosa com letras douradas, na qual estava escrita a palavra sim. Ela não entendeu nada, mas eu sim. À noite, deitei confiante, quando ouvi uma voz suave e pausada me dizer: teu desejo será realizado, tu sairás da CIA telefônica. Levei um susto. Quem falou comigo? Visto que estava sozinha em casa, corri, abri a Bíblia e, para minha surpresa, estava escrito: e disse Jesus. Na emoção, fechei a Bíblia e perdi a referência, nunca mais achei. No dia seguinte, ao chegar ao meu trabalho, minha chefe mandou me chamar e, para minha surpresa, disse que escrevesse uma carta à diretoria pedindo o acordo. Assim eu fiz, entreguei a ela o papel, e ela levou ao departamento devido. Ainda naquele mês, fui chamada ao sindicato para fazer a homologação, e, uns dias depois, veio a autorização para eu ir ao banco receber. Ao chegar ao banco, a caixa me perguntou se eu estava só, pois por se tratar de uma quantia muito alta, era perigoso transportá-la sozinha. Respondi a ela que estava com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ao sair do banco, percebi que havia um rapaz pareando os passos comigo, e, na sua mão, havia uma revista enrolada. Entrei numa loja de bolsas de senhoras pensando que ele não entraria lá, porém me enganei, ele entrou. Saí da loja, fingi que ia atravessar e voltei. Ele fez a mesma coisa que eu. Naquele momento, eu não tive dúvidas de que ele estava me seguindo. Na hora, lembrei-me de uma loja evangélica e julguei que, nesta loja, ele não entraria. Mais um engano meu, ele entrou, e aquele era o lugar ideal para me assaltar, pois a loja era fechada com vidros, e só havia uma jovem no balcão. Avistei um cesto cheio de folhetos bíblicos, comecei a ler e orar pedindo ao Senhor forças para expulsar aquele espírito de roubo no jovem. Expulsei, em nome de Jesus. Imediatamente, ele saiu pela porta fora, e não o vi mais. Na mesma hora, expliquei àquela jovem o acontecido, e ela ficou preocupada com a minha saída, porque o homem poderia estar me esperando lá fora. Respondi a ela que o mesmo Deus, que me livrou até aquele momento, me livraria até chegar a casa. Saí da loja, tomei o ônibus e cheguei em paz. Assim que cheguei, me ajoelhei para agradecer o livramento, e, neste momento, tocou a campainha. Fui abrir e era uma irmã, vizinha minha, que já entrou me perguntando o que estava acontecendo comigo, pois quando ela orava naquela tarde, ela viu um homem me seguindo. Contei o ocorrido e juntas glorificamos a Deus. Aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Deus é o guarda fiel do seu povo. Capítulo 13, Deus surpreende. Aliviada das dívidas, lembrei-me de um curso de auxiliar de enfermagem que havia feito. Procurei então um estágio para me atualizar e encontrei uma vaga numa clínica em Jacarepaguá. Mesmo estando no estágio, fui contratada. Foi muito boa a minha experiência lá, cansativa, porém proveitosa, pois Deus me deu a oportunidade de evangelizar e ter algumas experiências com Ele. Vou lhes contar uma dessas. Trabalhava no turno da noite, e um dia deu entrada na clínica um senhor, que vou chamar aqui de Paulo. Então, como de costume, preparei o leito e peguei sua ficha para administrar os medicamentos, mas para minha surpresa, apesar de aquele homem estar internado, não havia nenhuma recomendação médica. Perguntei então a ele o que sentia, o porquê de estar ali. Ele me respondeu que já havia passado por vários hospitais, e nenhum médico conseguiu descobrir o que havia com ele, que não conseguia dormir deitado, pois toda vez que se deitava, ficava abafado e sentado não conseguia dormir, e que aquela clínica de tisiologia e pneumologia era sua última esperança. Naquele momento, perguntei:
o senhor acredita em Deus? E ele me respondeu: sim. Sou membro da Igreja Batista. Então, prometi que assim que terminasse as minhas tarefas, voltaria para orarmos juntos, e, antes de sair, lhe disse: aproveita esse tempinho e vai pedindo a Deus a solução do seu problema. O Senhor é bom e, com certeza, não o trouxe aqui à toa. Vai pedindo. Virei-me e saí daquele quarto de enfermaria. Foi uma noite muito agitada, a minha colega de plantão não havia chegado, e eu tive que realizar as minhas tarefas, e as dela. Passava em todas as enfermarias, orando e atendendo às necessidades apresentadas. Pela madrugada, consegui um tempo e fui ver o Sr. Paulo, e, para minha surpresa, aquele homem estava dormindo tranquilamente, coberto. Fui até conferir se estava respirando e sim, ele estava. Como foi grande a minha alegria! Na manhã seguinte, antes que meu plantão acabasse, corri na enfermaria dele e perguntei-lhe: o que aconteceu? Ele então me respondeu: quando você saiu, eu falei com Deus. Senhor, deixe-me dormir um pouquinho, e ele me respondeu: deita que eu te cubro. Deitei, senti o peso do cobertor, e não vi mais nada para a glória de Deus. Ressalto aqui que, nessa época, os batistas não acreditavam em revelações, o que fez, para mim, o milagre ser maior ainda. No meu plantão seguinte, fui procurá-lo, mas ele já havia recebido alta médica, sem nem precisar fazer os exames solicitados. Foi Deus que fez isto. Ele faz melhor do que pedimos, ou pensamos, basta ter fé. Trabalhei 1 ano, e alguns meses em meio a muito estresse nessa clínica, com salários atrasados, material escasso, e, para piorar a situação, a minha companheira de plantão vivia faltando, e eu tinha que segurar 12 horas de trabalho, sendo responsável por 6 enfermarias com 6 pacientes cada, e, como trabalhava à noite, não estava conseguindo fazer o que mais gostava, que era participar dos trabalhos da igreja. Entrei então, em oração, pedindo ao Senhor uma porta nova de emprego, e, sem demora, recebi uma visita de uma amiga que havia trabalhado comigo na CIA telefônica, e que agora estava trabalhando como diretora do sindicato da CIA, e havia vindo à minha casa, para me convidar para trabalhar no serviço médico do sindicato. Que surpresa maravilhosa! Além de rever a minha amiga tão querida, recebi também a resposta das minhas orações. Eu ia trabalhar de segunda a sexta, no horário comercial, ganhando o dobro do que ganhava, e ter todos os benefícios a que os funcionários da CIA tinham direito. Bênção maior só no céu. Muito alegre, fui fazer a entrevista com o diretor do serviço médico, que me concedeu 3 meses de experiência. Conheci lá o Dr. Cisney, clínico geral. Percebi que ele não me deixava usar o arquivo de seus pacientes, apesar de ser a minha função organizá-lo. Um dia, fora do seu horário de consultas, recebo uma revista espírita com o nome dele, e a coloquei em sua gaveta. Após isso, ele passou alguns dias sem me dirigir a palavra. Comecei então a ficar incomodada com aquilo, pois todos os outros médicos me tratavam bem, e demonstravam satisfação com os meus serviços, até que um dia me chamou à sua sala e me perguntou se eu acreditava em psicografia. Respondi que sim, mas não acreditava que houvesse procedência divina nesse ato. No mesmo momento, se virou em minha direção e me perguntou se eu era crente. Respondi que sim, e percebi que isso o irritou. Dias depois, fui chamada ao escritório para aplicar uma injeção na diretora. Tranquilamente, preparei o material e subi. Ao chegar lá, estranhei, pois além dela havia mais 2 diretores, e eu sabia que um deles havia trabalhado em farmácia então, porque ele não aplicou a injeção nela. Deixei meus pensamentos de lado e, com toda a técnica necessária, apliquei a injeção. Quando acabei, recebi uma salva de palmas. Espantei-me e perguntei: por acaso eu estava passando por uma prova? E a Juraci, esse era o nome da diretora, me respondeu: isso mesmo, e você passou no teste. Fiquei confusa com aquela situação, pois, muitas vezes, quando trabalhávamos juntas na CIA, já havia aplicado injeções na Juraci, porém não perguntei mais nada. No dia seguinte, ela veio me contar que o Dr. Cisney havia feito uma queixa na diretoria, de que eu não sabia aplicar injeções, e ela queria mostrar aos demais diretores que isso não era verdade. Estava explicada a razão daquele teste, mas como o Dr. Cisney podia falar isso de mim, se ele não me deixava mostrar meus serviços nas consultas dele?
Fiquei bem chateada com aquela situação toda, e o entreguei nas mãos de Deus no final daquele mês. Chamaram o Dr. Cisney ao escritório, ficaram reunidos por um bom tempo, e, quando ele voltou, estava com o semblante caído, e se dirigiu a mim dizendo: "Acabo de receber aviso prévio", virou-se e saiu. Confesso que senti dó de vê-lo assim, não pedi nada a Deus, porém ele é justo. Quase terminando meu período de experiência, fui acometida de uma hemorragia e, depois de analisar os meus exames, a ginecologista, doutora Tânia, me disse que eu estava com 2 miomas, um por dentro e outro por fora do útero, e que meu caso era cirúrgico. A doutora Tânia, com o desejo de me ajudar, escreveu uma carta ao ex-professor dela na qual contava o meu caso e solicitava que me encaminhassem para o Hospital Moncorvo Filho, para a realização da cirurgia. Ao comunicar minha situação para um dos diretores do serviço médico, tive a triste surpresa de ser comunicada por ele que se eu realizasse a cirurgia, perderia meu emprego. Saí dali triste e pensativa, não podia acreditar que Deus havia me dado essa bênção para em menos de 3 meses eu perdê-la. E, à noite, o Senhor falou comigo através do livro de Salmos capítulo 46, versículo 10, "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Naquele final de semana, estava acontecendo na minha igreja uma série de conferências com a ex-mãe de Santo Irmão Otília Pontes, que pertenceu ao candomblé por 28 anos, e eu fui participar das palestras. Ela contou experiências terríveis que aconteciam naquele lugar, e a mudança que ocorreu na vida dela após entregar sua vida a Jesus, e ser verdadeiramente uma nova criatura. No final das suas palestras, ela fazia a oração da fé e convidava as pessoas que queriam oração para se colocar ali na frente, mas, naquela noite, o Senhor havia lhe revelado algo e ela disse: "O Senhor manda chamar em especial uma pessoa que está aguardando uma cirurgia." Eu hesitei, achando que não era eu. Ela chamou novamente, ninguém levantou e ela falou pela 3ª vez: "Filha, vou chamar pela última vez, não perca sua bênção por dúvidas." E então nessa hora eu me levantei e fui. Ela orou por mim e pediu ao Senhor que estivesse comigo ali e abençoasse aquela cirurgia. Cheguei em casa, fiz a minha higiene habitual para dormir, e, pela manhã, quando acordei, não havia nenhum vestígio de sangue. Passei o dia todo, e nada, tomei meu banho, fui à igreja, e, quando voltei, tudo limpinho. Não entendi o mover de Deus e fui trabalhar. Passou mais esse dia, e nada de sangue. Contei à doutora o ocorrido, ela refez os exames comigo, e constatou que não havia mais nada, os miomas haviam desaparecido. Tudo estava normal comigo. O Senhor faz além do que pedimos e pensamos. Eu estava livre das hemorragias e testemunhando o poder de Deus para a doutora Tânia. Não fui operada, não perdi meu útero, nem o meu emprego. Glória a Deus.